Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema bem sensível, mas que ao mesmo tempo eu acredito que muitas pessoas estão precisando ouvir isso e se atentar a isso, porque muitas vezes a gente tenta ignorar, dizer que não aconteceu, seguir a vida. Mas assim, é importante, óbvio, seguir a vida. Mas o quanto que esse seu processo está dificultando o cuidado com você mesmo. Então vamos lá, qual é o tema? Eu queria conversar com vocês hoje sobre abusos, abusos físicos, abusos mentais, emocionais. Gente, a gente precisa conversar sobre isso, porque o que acontece? Quando a pessoa passa por uma situação de abuso, seja ela física, seja ela mental, a gente cria defesas dentro da gente. E uma das defesas é, se não está mais acontecendo, você conseguiu sair daquilo, você finge que nunca aconteceu, você não fala sobre isso. Só que o quanto que não falar sobre isso, não dizer que aconteceu com ninguém, o quanto que isso vai virando um segredo e vai virando um aperto no peito e vai te bloqueando em coisas que você às vezes nem tem noção, entende? Por que eu tô falando isso? Na clínica, óbvio que não é uma questão de, sabe, definir, mas muitos pacientes vêm com essa demanda de abuso de algum lado e às vezes demoram um tempo bom na terapia para a gente tocar nisso. Só que depois que a gente toca, conversa sobre isso, lida com isso, muitas coisas são destravadas. Então o que eu tenho para te dizer é, converse sobre o abuso que você sofreu. Se é difícil conversar com a sua família, procure um amigo. Se é difícil conversar com alguém conhecido, procure um profissional. Mas não deixe de olhar para isso. Porque às vezes a gente acha que não falar, deixar para lá, vai dar certo. Só que assim, às vezes você não tem noção o quanto que isso está te sensibilizando, está dificultando a sua relação, às vezes com o parceiro, às vezes na sua autoconfiança. Então vamos olhar para isso com mais carinho. E entenda que a ideia aqui é, quando você for, por exemplo, um profissional para um psicólogo, é ele te acolher. Porque muitas vezes a gente não tem o que fazer. Aquilo já aconteceu e não está mais acontecendo. Só que a gente precisa trabalhar o trauma, o que ficou, o emocional, entende? Por isso que é importante você trazer isso para o seu terapeuta. Você conversar com quem você se sente à vontade. Porque pode parecer bobagem, mas só o fato de você falar, se sentir acolhido, entender que não é uma questão de sua culpa, que e se você não tinha o que fazer, aconteceu, entende? Isso vai te liberar um pouco esse emocional e a gente vai trabalhando junto. Então, para você que se identificou com esse vídeo, busque ajuda. Se você lembrou de alguém que passou, está passando por isso, fala para ele buscar ajuda, se coloca à disposição. Mas assim, vamos parar de evitar o assunto, porque ele está aí, por mais que a gente não fale, entende? Então vamos aprender a tirar esse tabu de cima e conversar sobre isso, desmistificar. Para a pessoa que sofreu abuso, parar de achar que é algo que acontece só com ela, entende? Que é algo que ela poderia ter evitado se ela tivesse vestido diferente, se ela não tivesse naquele local. Percebe que são tantos e se, são tantas culpas que rodeiam a pessoa que não precisa ser assim. Aprenda a dialogar com o que está te incomodando. Por mais que a culpa não tenha sido sua, você passou por isso e você precisa cuidar. Porque agora você consegue lidar com isso. Então busque ajuda. Pare de deixar para depois. Pare de achar que, não vou pensar nisso. Deixa para lá, já passou. Se você está sentindo, se você está pensando nisso, é porque não passou. O nosso tempo cronológico do relógio e o nosso tempo emocional é diferente. Às vezes esse abuso aconteceu há 10 anos atrás. Mas o seu corpo ainda lembra, mas você ainda está sentindo e isso está te causando empecilhos. Então não deixa para depois a sua saúde. Busque ajuda, busque se entender, busque dialogar com o que aconteceu e se desculpar, se perdoar. Porque muitas vezes a pessoa fica pensando que
em alguma medida a culpa foi dela, entende? Tá bom, gente? Um beijinho, fico alerta e se cuidem. Beijo!